Eu cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor Deus que está em Mateus. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui, depois que Jesus foi crucificado, depois que Jesus foi colocado ali no sepulcro, depois que Jesus ressuscitou, antes de Jesus subir aos céus para estar ao lado de Deus reinando eternamente, Jesus ele apareceu para os 11 discípulos, para os 11 apóstolos, né? Porque Judas nesse momento já tinha morrido, porque Judas traiu Jesus e depois ele tirou a própria vida, né? Então ali só tinha os 11 apóstolos de Jesus, né? E aí Jesus apareceu aos 11 apóstolos e lhes deu um mandamento, lhes deu uma ordem dizendo: ide, ensinai as nações. Então vão, né? Preguem a palavra de Deus que eu ensinei para vocês. Preguem a palavra de Deus que eu preguei para vocês. E batizem as pessoas em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ensine as pessoas a guardar, né? Ensine as pessoas a praticar todas as coisas, todos os mandamentos, toda a palavra que eu ensinei para vocês. E eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a palavra de hoje que Deus tem para nós hoje é esta: existe a diferença entre encher um templo, entre encher uma igreja com pessoas e pregar o evangelho de salvação e ensinar as pessoas a estarem preparadas para serem salvos para o dia do arrebatamento. Hoje nós vemos que as igrejas que pregam a doutrina de Deus, que pregam o ensinamento da palavra de Deus, que pregam contra o pecado, essas igrejas, vão poucas pessoas. Aquelas igrejas que ensinam como que o crente tem que se vestir,
Como que Deus quer que o crente se vista? Quais são as roupas que Deus quer que o crente use? Aquelas igrejas que pregam, como que Deus quer que o crente se comporte? Aquelas igrejas que pregam, quais são os hinos que Deus quer que o crente cante? Quais os hinos que Deus quer ouvir? Essas igrejas têm poucas pessoas. Mas aquelas igrejas onde tem bastante curas, onde tem bastante milagres, onde os paralíticos andam, os cegos enxergam, o pregador ora e o paralítico levanta da cadeira de roda curado da paralisia. Aquela pessoa que entrou com câncer na igreja, a pessoa sai ao final da reunião já sem o câncer. E a pessoa vai no médico e o médico diz que o câncer sumiu. Então essas igrejas, elas estão cheias de pessoas que muitas vezes ficam pessoas para o lado de fora do templo, porque não cabe tanta gente ali dentro daquele templo. Só que ali não é pregada a palavra de salvação. Ali só é pregada a cura. Ali só é pregada que Jesus vai curar, que Jesus vai abrir portas de emprego, que Jesus vai fazer aparecer dinheiro na conta da pessoa. Ali só tem profecias. A reunião inteira ali é só de profecias e de promessas que Deus vai abençoar. Mas ali não é ensinado que tipo de roupa que o crente tem que vestir. O que Deus quer que o crente fale. O que Deus quer que o crente cante. Como que deve ser a vida do crente para agradar a Deus. E aqui em Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus manda primeiro ensinar. Não é batizar a pessoa primeiro. Aqui Jesus ele diz, em Mateus capítulo 28, verso 19: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem igrejas que o pregador ele batiza a pessoa sem ensinar para a pessoa como que a pessoa deve agradar a Deus, que tipo de roupa que a pessoa tem que usar para agradar a Deus, o que a pessoa tem que falar para agradar a Deus, como que deve ser a vida da pessoa na casa dela, no serviço dela, na igreja para agradar a Deus. Isso não é ensinado, Mas o jeito certo de pregar é do jeito que Jesus ensinou aqui em Mateus capítulo 28, verso 19, que é para ensinar as pessoas primeiro, é para ensinar a palavra de Deus para a pessoa primeiro, e depois é para batizar a pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui em Mateus capítulo 28, verso 20 diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então o pregador, quando chega uma pessoa que não é crente na igreja, primeiro o pregador tem que ensinar a pessoa a guardar a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. Tem que ensinar essa pessoa que os mandamentos de Deus é para o bem dela. Que o que Deus está mandando fazer é para o bem daquela pessoa. E ensinar aquela pessoa que tipo de roupa que aquela pessoa tem que usar para agradar a Deus, o que aquela pessoa tem que falar para agradar a Deus, o que aquela pessoa tem que cantar para agradar a Deus, como que deve ser a vida daquela pessoa em casa, no serviço, na rua, para agradar a Deus.
Então Jesus ele ensinou os apóstolos a pregar, e Jesus ensina nós hoje que pregamos a palavra de Deus, como que deve ser a pregação. Mas hoje, quanto mais pessoas tem dentro de uma igreja, mais dinheiro é arrecadado. Então os pregadores, eles não pregam do jeito que Jesus ensinou, porque o mais importante em muitas igrejas é encher os cofres da igreja e não encher o céu de almas. Porque não quer dizer que aquele paralítico que levantou da cadeira de roda curado pela oração do pregador vai ser salvo, porque o pregador apenas orou para que aquele paralítico fosse curado, mas não pregou a doutrina de Deus para ele. Ou seja, ele vai levantar da cadeira de rodas, vai caminhar e vai continuar fazendo coisas erradas, vai continuar fazendo a vontade do diabo, vai continuar mentindo, matando, roubando, destruindo, fazendo coisas erradas, usando roupas que desagradam a Deus, né? E tem gente que pensa que toda música evangélica agrada a Deus. Não. Os cânticos que agradam a Deus são aqueles cânticos baseados na palavra de Deus, que são a palavra de Deus. Não é aquela música gospel que está na moda, que está sendo cantada nas redes sociais, que está na moda, né? Mas são aqueles cânticos, aqueles hinos que louvam a Deus, que engrandecem o nome de Deus, né? Então, aqui diz, em Mateus capítulo 28, verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A igreja que você frequenta, o pregador ensina você a obedecer a Deus? Ensina você a usar as roupas que agradam a Deus? Ensina você a viver na sua casa, no seu serviço, do jeito que agrada a Deus? Ou ele só tem orado para você ser curado? Ou ele só tem orado para você comprar um carro novo? Ou ele só tem orado para aparecer dinheiro na sua conta? Porque esse não é o jeito certo de pregar. O jeito certo de pregar, o pregador ele tem que te ensinar a ser um servo de Deus, fiel a Deus, né? Igual Jesus pregava do jeito certo, o apóstolo Paulo pregava do jeito certo, né? Pedro pregava do jeito certo, do jeito que Jesus mandou, do jeito que Jesus ensinou, porque eram pessoas que não estavam interessadas no dinheiro dessa terra, nas glórias dessa terra. Eles estavam interessados em serem salvos. Eles estavam interessados na salvação deles e das pessoas que eles pregavam a palavra de Deus para eles, né? Porque a palavra de Deus ela também nos ensina que o juízo para o pregador da palavra de Deus vai ser maior. Então o pregador da palavra de Deus ele tem que pregar do jeito que Jesus ensinou. Mas alguém vai perguntar, mas Jesus ele também orava, ele também curava os paralíticos, ele curava os cegos. Só que antes de Jesus curar, Jesus ele se reunia num lugar e pregava o Evangelho, né? Porque a palavra de Deus ela nos ensina que tinham 10 leprosos que foram até Jesus e pediram para Jesus curar eles. Jesus curou os 10 leprosos, só que somente um voltou e aceitou a Jesus Cristo como Salvador da vida dele, da alma dele. Os outros 9 leprosos foram para a casa deles curados, mas não foram salvos. Hoje existem crentes que contam testemunhar: Jesus me curou do câncer. O pregador orou para mim, eu fui lá no médico, o médico falou que o câncer que eu tinha sumiu, né? Só que você não está salvo. Por quê? Porque não está praticando a palavra de Deus. O pregador ele orou para você ser curado, mas ele não pregou a palavra de Deus para você obedecer e ser salvo. Então existe a diferença entre pregar a cura divina e a salvação. A cura
é só para essa terra, enquanto a gente estiver vivendo aqui nessa terra. Então aqueles 10 leprosos, né? Aqueles 10 leprosos, somente um leproso, ele recebeu as 2 bênçãos. Ele recebeu a bênção para essa vida, né? Para essa terra que é a cura. Enquanto ele viveu aqui nessa terra, ele viveu ali livre da lepra, e depois ele foi salvo, porque ele aceitou Jesus Cristo como Salvador da alma dele. Mas aqueles 9 leprosos, eles só receberam uma bênção de Jesus, que foi a bênção só para essa terra, para a vida deles enquanto eles viveram aqui. E depois que eles morreram, eles não foram salvos, né? Então, Jesus, ele curava as pessoas. E Jesus, ele disse também para os apóstolos expulsar demônios, curar os enfermos, mas em primeiro lugar, pregar a palavra de Deus. Pregar é chegar ao reino dos céus. A palavra de Deus, ela nos ensina que João Batista, ele nunca fez nenhum milagre, mas ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele batizava as pessoas, né? E a palavra de Deus diz que Deus se agradou de João Batista. E João Batista, ele não tinha dom de cura, mas ele tinha o dom de pregar a palavra de Deus, ensinar as pessoas as palavras de salvação. Ele ensinava as pessoas a não mentir, mas a falar a verdade. Ele ensinava as pessoas a não roubar, mas ele ensinava as pessoas a trabalhar honestamente para ter o pão de cada dia. Então João Batista, ele foi um pregador da palavra de Deus que pregava a salvação, né? E quantas almas que foram salvas através da salvação, através da pregação de João Batista. E depois Jesus veio pregando a salvação e curando os enfermos. Mas teve pessoas que foram curadas por Jesus, mas não foram salvas, porque elas não quiseram obedecer os mandamentos, os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então, muitas vezes, as pessoas passam em frente a uma igreja e falam: olha, que bom, aquela igreja está cheia. Sim, aquela igreja está cheia de pessoas, mas todas aquelas pessoas estão salvas? Ou aquelas pessoas só estão ali para serem curadas, para terem dinheiro, para terem prosperidade? Então, se elas estão ali somente para ter prosperidade, cura e milagres para a vida delas, aquele monte de gente lá não vai ser salvo. Mas se aquelas pessoas estiverem reunidas para aprender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus e viver do jeito que Deus quer, então aquelas pessoas estão salvas, estão agradando a Deus. Então existe a diferença entre pessoas que vão na igreja para buscar milagres e pessoas que vão na igreja para buscar a salvação, né? Porque a pessoa ser curada por Jesus não quer dizer que ela está salva. Ela apenas teve o corpo físico dela curado por Jesus. Mas se ela não obedecer o que Jesus ensinou, se ela não praticar o que Jesus ensinou, essa pessoa não vai ser salva, né? A pessoa foi curada do câncer, Jesus curou ela do câncer, mas aquela pessoa continua mentindo, falando mentira, fazendo coisas que desagradam a Deus, então aquela pessoa não vai ser salva, né? Então aqui em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o mandamento de Deus para os pregadores da palavra de Deus, né? Ensinar as pessoas a obedecer a palavra de Deus, ensinar as pessoas a palavra de Deus, né? E batizar elas, né? Não é só orar para Jesus curar, não é só orar
para Deus dar prosperidade, para Deus dar carro novo, mas é ensinar as pessoas a viver do jeito que Deus quer, porque a palavra de Deus diz que lá no céu não vai entrar pessoas que falam mentira, lá no céu não vai entrar pessoas que matam, que roubam ou que destroem. Lá no céu vão entrar pessoas que obedecem os mandamentos de Deus, né? Que é falar a verdade, trabalhar honestamente, né? Amar o próximo, perdoar o próximo, né? Servir somente a Deus, adorar somente a Deus, né? Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Amém. Então vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus também por essa palavra que o Senhor Deus tem revelado para nós. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra que o Senhor tem revelado para nós, Senhor Deus. Palavra de salvação, porque igual diz a tua palavra, que o Senhor quer que todos sejam salvos, mas somente o Senhor vai salvar aquelas pessoas que fazem a tua vontade, Senhor Deus, que obedecem os teus mandamentos. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que seja feita, Senhor Deus, a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, pelo Senhor ouvir as orações que fazemos e pelas respostas que o Senhor tem dado às nossas orações, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.